Vamos pra cima, Vitão. Pastor, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, assim, quando que foi a sua quando foi a sua conversão, né? Assim, quando você decide seguir os caminhos de Cristo, né? Porque eu acho que não é um símbolo, mas acredito que a gente sempre lembra do primeiro amor, né? Sim. Primeiro amor, sempre é importante se lembrar. E como que foi pra você essa conversão? Na verdade, eu e minha esposa, quando nós namorávamos, decidimos nos casar. No entanto, ela era de uma crença, eu era de outra. E aí, eu falei para ela, olha, para que a gente possa casar, você precisa cumprir alguns pré-requisitos, né? Sim. Onde eu faço parte. Ela falou, mas eu não acredito, né? Na sua crença, na sua fé. E eu tinha uma fé diferente da tradição que ela tinha. E eu, né, uma família tradicionalmente católica, apostólica romana. E eu estava ali querendo levar ela, né, a poder fazer o catecismo, a crisma, poder casar, senão não poderíamos casar na igreja católica. E naquele contexto nós começamos a buscar a Deus e entender, né, onde nós poderíamos encaixar, pensando que a gente estava olhando aquilo para se casar. E aí, nesse contexto, nós começamos a visitar, e o vô dela, pastor, ela falou, olha, eu queria visitar a igreja do meu vô também, então vamos uma semana na sua igreja e outra na igreja do meu vô. E nisso, eu comecei a sentir algo especial nesse lugar. E aí, certo dia, nós decidimos visitar a igreja que hoje eu faço parte, a Igreja Dínamos, em Santo André. E eu não me lembro, assim, o que aconteceu exatamente comigo. Eu só sei que eu não conseguia parar de chorar, sentindo a presença de Deus. Hoje eu entendo que era a presença de Deus muito forte. E aí o pastor falou, olha, aqui quem quer entregar a sua vida a Jesus. Quando eu fui ver, eu estava lá na frente chorando. Uau. E ao meu lado estava minha esposa da mesma forma, e a gente não tinha visto. Cada um saiu por um lado do corredor. E foi, assim, um dia marcante para nós. E dali para frente a nossa vida foi muito marcada. Né? Não chegamos ali e falou assim, olha, aconteceu qualquer coisa. A gente sabe que aconteceu algo muito sobrenatural. E a partir de então, nós começamos a caminhar com Jesus e a servir a Jesus na nossa jornada de fé. Uau, muito forte muito isso. Bom, muito bom. Forte. Bom, história bonita, né? Com certeza, com certeza. Quantos anos já que o senhor... Há 24 anos, né, nós nos convertemos. Né, e desde 2015 eu fui ordenado ao pastorado, né, para servir a igreja local, onde servia lá em Santo André, na igreja sede, a matriz das nossas igrejas. Mas você mora aqui em Alphaville? Eu moro aqui em Alphaville há 5 anos e quase 5 anos e meio. Né, e vim aqui pela missão, né, vim aqui com o desafio, minha família da região do ABC, né, meus amigos, minha história, a nossa empresa. Então a gente veio aqui apaixonado por uma missão. Uau. Tudo que nós tínhamos eram 5 famílias que iam até Santo André todos os finais de semana. E nós viemos para cá nesse desafio. Começamos ali um pequeno grupo. Você foi enviado, né? De lá Eu de fui Santo enviado. André. Isso. Aí a gente começou... Você abriram uma igreja aqui? Nós abrimos uma casa e começamos a fazer esse trabalho dentro de uma casa. E aí a igreja se formatou, se estabeleceu. E hoje nós estamos estabelecidos como uma igreja. Quantos membros? Né? Hoje nós estamos ali com aproximadamente 250 membros. Por enquanto. Né? E a igreja tem avançado, tem sido um tempo muito precioso. Estamos estabelecidos ali próximo do Alphaville 12 e estamos ali há pouco mais de 1 ano e meio, né? Vai fazer 2 anos no final do ano. Muito bom. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Durante sua jornada, sua trajetória, né? O senhor trabalhou, com certeza, lidou ali com muitos homens, correto? Sim. E as escrituras falam sobre a história do rei Davi. Ela fala sobre os erros, né? Sobre as vezes que o Davi ele errou, que ele pecou. Mas sempre é dito uma coisa, que Deus o amava porque ele era um homem segundo o coração de Deus, né? No seu ponto de vista, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que a essência do homem, né? Ela vai nascer em Deus. Tudo aquilo que expressa o Senhor, né? Vai honrá-lo. Eu creio que Davi era um homem de honra, é um homem que ele resgatou o templo, o tabernáculo ali, ele trouxe a arca de volta. Eu vejo ali 2 lideranças muito diferentes, por exemplo, a que antecedeu a Davi e Saul. Né? Saul, vamos dizer, ele começa uma jornada aparentemente bem, mas o fim dela é trágico, né? O fim dela é ruim. E eu costumo dizer que o melhor não é como a gente inicia algo, mas é como a gente termina algo. Né? E Davi, ele, apesar de não ter tido uma jornada tão excelente, por ter caído no pecado no meio do caminho, colhido frutos amargos por conta disso, o coração dele em Salmos, você vê o tempo todo derramado na presença de Deus, um coração arrependido, um coração prostrado, um coração disponível a perceber aquilo que Deus quer fazer e todo o tempo pensando em honrá-lo. Então eu vejo que todo homem
ele precisa entender um princípio que hoje a gente vê de maneira tão banal. Quando a gente fala de honra, normalmente a pessoa pensa em bajulação. E honra não é bajular. Honra é você reconhecer aquilo que alguém carrega, né? E você poder ali... E a honra, ela tem vários aspectos, né? E acho que um deles é você reconhecer com palavras, outras com gestos. Sim. Outros tornando discípulo, como os discípulos se tornaram de Jesus, porque a Bíblia fala que as pessoas, né, que viam os discípulos, elas falavam, eles parecem, né, o Nazareno, ele parece Jesus. Então eles até se pareciam, por quê? Porque havia honra estabelecida sobre o coração daqueles homens. Então eu vejo que quando fala de um homem segundo o coração de Deus, é um homem que está disponível a expressar a Jesus aonde ele estiver. Forte. Deixa eu perguntar, assim, já que você falou do rei Davi, né, é bem interessante, como que a gente consegue identificar quando é Deus falando e quando é só o nosso ego ou a carne falando? Acho que é a dúvida de muita gente, né? Sim. Como identificar quando é Deus e quando é a carne falando? Sim. Eu acho que hoje é um ponto hoje muito frágil na sociedade cristã, né, no mundo cristão, que nós dizemos ser cristãos. No entanto, quando você pergunta quantas vezes você leu a Bíblia, né, a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia inteira na vida. Deixa o Salmo 91 aberto, vamos em casa. E aí a questão não é você saber o que existe lá, na verdade é você conhecer. Né? E João, o Evangelho de João, capítulo 1, fala que o verbo se fez carne, o verbo era Deus e estava com Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra. A palavra Sim. e Cristo é uma só pessoa. Então, à medida que eu conheço a palavra, eu respondo à vontade de Deus. A grande questão é que as pessoas não conhecem a Deus porque não conhecem a palavra. Então, como é que você vai conhecer alguém se você não conhece qual é a vontade dela? Como é que você vai responder à voz do Espírito para saber se é a vontade dela? Sim. Há muitas coisas que Deus não vai te falar, mas há muitas coisas que já estão ditas. Mas exatamente. Eu e você precisamos, né, conhecer a vontade de Deus. Então, ler a Escritura, ela é a base de todo cristão. Né? Nós costumamos falar dos meios da graça. Quais são os meios da graça? É a leitura da palavra, é a oração, sabe? É o jejum. São os meios da graça. E também a meditação bíblica. Então, quando você olha, eu inclusive dei aula ontem sobre os meios da graça. É pensar como você sendo um jardim. O jardim, ele precisa para viver do sol, ele precisa de um solo fértil, do adubo, ele precisa ali de água. Então, são os meios para manter o jardim vivo. Você quer estar vivo diante de Deus, você precisa ser adubado, você precisa ser regado, você precisa receber a luz de Deus. Então, eu vejo que o homem, a Bíblia nos fala que ele perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. E aí ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a Escritura, você vai conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você vai saber a vontade dele. Então, você não vai ficar perdido, né? Sim. E tem vontades que são nossas, que são até listas, mas Deus risca da nossa lista quando a gente tem comunhão com ele. Né? Porque a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, há coisas que vai ser para você ok, para mim não. Né? Mas você precisa perceber o Espírito Santo na medida que você tem comunhão com ele e com a palavra. Nossa, é bem forte.